Quando a gente deriva uma função, a gente transforma uma função em uma nova função. E essa nova função pode ser derivada novamente. É isso que a gente chama de derivadas sucessivas. Ficar derivando uma função tantas vezes forem necessárias. Nesse vídeo a gente vai falar sobre esse tema, o que é derivadas sucessivas e como é que a gente calcula essas derivadas de ordem maiores. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Então vamos entender o que significa essas derivadas sucessivas. A gente pega uma função f de x e a gente deriva ela, encontrando a f' de x. Essa f' é a primeira derivada da função f, ou seja, é a derivada de primeira ordem. E a gente tem uma nova função, e essa nova função pode ser derivada novamente. A gente representa essa outra derivada da função f como f duas linhas. É a derivada de segunda ordem, então aparecem duas linhas aqui para representar que a função f foi derivada duas vezes. E a gente pode continuar fazendo derivadas quantas forem necessárias. Então, a f' é a derivada de terceira ordem da função f. Significa que eu fui derivando sucessivamente até achar a f' da função f de x. Para derivadas de quarta ordem, a gente já começa a usar uma outra notação, tá? Começa a ficar muito confuso contar quantas linhas eu tenho aqui nesse expoente da f. Então, a gente usa essa notação aqui, f4 de x, ou a f, a derivada de ordem 4 da função f de x. E a gente sempre vai colocar entre parênteses esse 4. Né? Se não tiver o 4, significa que a gente está elevando essa função a uma potência 4, e aí é um conceito diferente. Para a derivada, é importante, é essencial que apareça esse parênteses aqui no expoente, não no termo que está ali no expoente, para representar a derivada. E a gente pode derivar isso quantas vezes forem necessárias. Uma notação que a gente usa bastante quando a gente não quer especificar a ordem exata que a gente está derivando é fn de x, ou seja, a derivada enésima da função f de x. Então, eu derivei até a ordem n a função e aí eu encontrei a derivada enésima dessa função. Agora a gente vai calcular algumas derivadas de algumas funções elementares para entender como é que funciona esse processo. Então, por exemplo, peguei aqui uma função polinomial de quarta ordem. X na 4 mais 3x² menos 2x. E eu vou fazer essas derivadas sucessivas e vou ver o que acontece. Chega no padrão, se vai sempre mudando, o que acontece com essa derivada. A derivada de primeira ordem, a gente vai derivar cada um dos termos de forma separada. A derivada de x na 4 é 4x ao cubo. Derivada de 3x² fica 6x. E a derivada de menos 2x aparece apenas o menos 2. Essa nova função, ela pode ser derivada novamente. E aí a gente encontra f duas linhas. A derivada de 4x ao cubo, o 3 vem para frente, multiplica com 4, 12, e aqui fica x². A derivada de 6x é 6 e a derivada de menos 2 é 0. De novo, eu tenho uma função que eu posso derivar novamente. E a gente encontra f três linhas. Derivada de 12x² é 24x, né? O 2 vem para frente, multiplica aqui o 12, 24. E a derivada de 6 é 0. A derivada de ordem 4 agora. A derivada de 24x é apenas o 24. E a derivada de ordem 5 da função f de x é a derivada de 24, que é 0. Se a gente for derivar para ordens maiores que 5, a gente sempre vai estar derivando o 0, porque derivada de 0 é 0, e aí vai ficar nesse ciclo. Então, a gente pode até encontrar um padrão aqui para a derivada enésima dessa função polinomial, que a partir da ordem 5, de n maior ou igual que 5, a derivada vai ser sempre igual a 0.
né? Porque a gente consegue ir reduzindo as potências desse polinômio inicial até o momento que ele fica uma constante, e aí a partir daí todas as derivadas vão ser iguais a zero. E a gente pode até ver um padrão, ó, que a partir, né, dessa ordem mais 1, então se o polinômio tem ordem 4, a partir de 5, que é 4 mais 1, todas as derivadas vão ser iguais a zero. Se eu tenho um polinômio de grau 10, a partir da derivada 11ª, todas vão ser iguais a zero. Uma outra coisa interessante que a gente pode tirar desse problema aqui, dessa situação, é que todos os polinômios são infinitamente deriváveis, porque a gente consegue derivar em qualquer ordem. Por mais que a partir de uma certa ordem seja sempre zero, eu posso derivar o zero quantas vezes eu quiser, né? Então, esse polinômio, ou qualquer polinômio, ele é infinitamente derivável. Uma outra função que também tem esse padrão de ser infinitamente derivável é a função exponencial. Por exemplo, f de x igual a e na x. Eu posso derivar e na x e a derivada é e na x. Então, se eu for fazendo qualquer derivada de qualquer ordem, eu sempre vou encontrar o e na x. F duas linhas é na x, f três linhas é e na x. E a gente tem esse padrão, que a derivada enésima da função e na x é sempre o e na x. Para qualquer n natural, tá? Quando eu coloco n igual a zero, significa que eu não derivei nenhuma vez. E mesmo assim, permanece esse padrão de que a derivada zero, né, a f de x, é o e na x. Então, a função exponencial também é infinitamente derivável e é a única que mantém esse padrão de ser sempre a mesma função. Essa função exponencial é a função mais simples, mas a gente pode ter composição, por exemplo, f de x igual a e na 2x. E aí, quando a gente for derivar e na 2x, o padrão vai ser o mesmo, só que a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Então, sempre vai aparecer multiplicado por u'. Só que o termo u é 2x, então o u' vai ser multiplicado ali por 2. Então, a derivada de e na 2x vai ser e na 2x vezes o 2. Se eu derivar novamente, vai aparecer e na 2x vezes o 2 que estava aqui, mais um 2, porque a gente fez a derivada de segunda ordem. Então, aparece mais um outro 2. E se a gente for aumentando a ordem das derivadas, a gente vai ter cada vez mais um 2 aparecendo aqui. Então, quando eu derivei uma vez, apareceu um 2. Quando eu derivei duas vezes, apareceu 2. Quando eu derivei três vezes, apareceu 3, 2. E assim vai seguir esse padrão. Então, a fn, ou a derivada enésima de f, vai ser a exponencial vezes 2 na n. Dependendo desse n, a gente vai ajustar aqui para a derivada que a gente quer, né? Se a gente quer uma derivada de quinta ordem, aqui vai ficar 2 na 5 vezes e na 2x. São funções que também são infinitamente deriváveis. A gente pode ficar derivando quantas vezes a gente quiser. E agora a gente vai fazer a derivada das funções senos e cossenos para ver se a gente encontra um padrão para essas derivadas, assim como a gente encontrou para as outras. A derivada da função seno é cosseno de x. Se eu for derivar novamente, calcular a derivada de segunda ordem, a gente vai ter menos seno de x, porque a derivada do cosseno é menos seno de x. Se eu for calcular pela terceira vez, né, a derivada de terceira ordem, eu vou derivar o menos seno de x, que é menos cosseno de x. A gente pode pensar que esse menos aqui, ele é constante, então eu vou manter, e a derivada do seno é cosseno. Então, se transforma a derivada de terceira ordem, né? É menos cosseno de x. Se eu for derivar a função cosseno de x, a gente vai voltar a ter o menos seno de x. Só que com esse menos aqui se transforma em seno de x. Então, volta a ser, a partir de quarta ordem, volta a ser o seno. E a tendência é que isso vire um ciclo, se transformando de seno para cosseno, de cosseno para menos seno, de menos seno para menos cosseno e seguindo esse padrão. E para ajudar a lembrar desse padrão, porque a gente não vai ter uma fórmula Fn, a derivada enésima para essa derivada, eu trouxe aqui esse círculo trigonométrico.
Eu mudei um pouquinho a notação aqui, porque esse aqui a gente representa como o eixo dos cossenos. A resposta do cosseno é positiva desse lado e a resposta do cosseno é negativa desse lado. Não é que é menos cosseno, mas só para a gente ter essa ideia, né? Então, onde o cosseno é negativo, eu acrescentei esse menos. E a mesma coisa aqui com o seno. Aqui é a parte onde o seno é positivo e aqui onde o seno é negativo. E observe que segue o padrão, ó. De seno eu fui para cosseno. Quando eu derivei uma vez, eu fui de seno para cosseno. Quando eu derivei o cosseno, eu fui para menos seno. Então, continuou o processo aqui no sentido horário da derivação. A derivada de menos seno é menos cosseno, e aí a gente viu que a derivada de menos cosseno volta para ser o seno de x. Então, sempre a derivada vai seguir esse padrão horário, né? A gente vai derivar e a gente vai lembrar desses sinais para a gente memorizar de uma maneira mais fácil quais são os sinais ali das derivadas para facilitar também o nosso entendimento. Mas a gente não tem um padrão, a gente não consegue encontrar uma derivada enésima dado por uma fórmula que nem a gente fez nos casos anteriores. Mas a função seno, ela é infinitamente derivável, assim como a função cosseno, ela é infinitamente derivável, porque por mais que a gente não tenha um padrão exato, mas vai mantendo esse ciclo. E aí a gente pode derivar quantas vezes forem necessárias, só vai cair ali em um ponto específico, né, desse círculo, dessa rotação aqui horário. E para a gente finalizar o vídeo aqui de derivadas sucessivas, a gente vai derivar essa função aqui, que é um pouquinho mais complexa que a gente viu antes, né? Que tem uma multiplicação, tem composição. Então, a gente vai ter que usar a regra do produto e a regra da cadeia para fazer essas derivadas. No caso aqui, a gente consegue perceber que o x vai ser a nossa função u e o seno de x vai ser a nossa função v. Então, a derivada dessa função aqui vai ser derivo x, né, que é o u', derivada de x é 1, mantenho a v, que é seno de 3x, mais a u, que é x, vezes a derivada do seno de 3x. A derivada de seno vai ser cosseno do próprio argumento 3x, só que tem que aparecer o u', já que a gente está usando a regra da cadeia aqui para fazer essa derivação. Então, vezes 3, já que a derivada de 3x é apenas o 3. Só vou ajustar um pouquinho aqui, organizando, né? Seno vezes 1 é seno. O 3 eu trago aqui para frente, então 3x cosseno de 3x. A gente já percebe que uma função que não tinha soma apareceu com soma. E se a gente for fazer uma derivada de segunda ordem, a gente vai ter que derivar o seno de 3x, que é cosseno de 3x vezes 3, já que é uma composição, então aparece esse 3 aqui. E vai ter que derivar esse produto aqui novamente, né? Então, mais a derivada da primeira vezes a segunda, então a derivada de 3x é 3 vezes o cosseno, mais o 3x que mantém, vezes a derivada do cosseno de x. A derivada do cosseno de x é menos seno de 3x, vezes o 3, que aí a gente usa de novo a regra da cadeia. Então, agora já apareceu uma expressão bem maior, né? E se a gente for ajustar aqui, aqui vai ficar 3 cosseno de 3x, mais 3 cosseno de 3x, que é 6 cosseno de 3x. E aqui a gente pode ajustar, né? 3 vezes 3 vai ficar 9x. O sinal de menos eu já trago aqui para frente, menos 9x seno de 3x. E se a gente continuar derivando, vai aparecer mais coisas, mais termos, vai ficando cada vez mais complexo de fazer essas derivações, porque aparece mais coisa, então a gente pode se perder ali no processo. Mas essa função também vai ser uma função que é infinitamente derivável. Para os problemas de cálculo, para as aplicações, a gente geralmente usa as derivadas de primeira e segunda ordem. Então, se tu quiser treinar, é bom fazer essas duas, né? De primeira e segunda ordem. E assim a gente finaliza esse vídeo sobre derivadas sucessivas ou derivadas de ordem superior. É um processo de ficar derivando a função que a gente encontra várias e várias vezes até o que for necessário para o problema ou para verificar se ela é infinitamente derivável, se ela tem um padrão.
Mas é aplicando as regras de derivação que a gente já conhece, tudo funciona. Só que a gente vai ficar derivando essa função várias e várias vezes. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o que significa derivadas sucessivas. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos. E até o próximo vídeo.